Um salve pra quem curte o resto de comida do Ralo da Pia, eu sou Rafa Bala, e como já dizia a Anitta Garibaldi, eu, sujeito homem, também tenho meu macete. O meu macete, camisinha na piroca pra não sujar o pau de tolete. O mundo dos animes é recheado de vilões. Alguns são bons vilões, outros são meio pebinha da Silva, e tem aqueles que estão jurados de morte nas ruas do Espírito Santo. E entre as obras que me convenceram a ler recentemente, a primeira parte de Jojo foi um buraco de coelho que eu entrei e não quero mais sair. Sim, eu não quero sair do buraco. Lá ele. Eu não tava esperando muita coisa, considerando que o mangá é velho, e normalmente coisa velha é engraçada. Fui procurar cobre. E o que eu encontrei, meus senhores, foi ouro. Eu já posso fazer uma estátua de um deus pagão. O começo de Jojo é meio confuso, mas eu juro que faz sentido depois da explicação. Tem uma tribo de astecas, na América do Sul, que são donos de uma máscara especial. Os astecas, pra quem não sabe, é tipo a galera alternativa do mundo antigo, que faziam modificações corporais e usavam muita droga. Você joga sangue nessa máscara e ela perfura teu crânio, concedendo assim poderes especiais como absorver essência vital, capacidade de um super-humano, essas coisas aí. É um item médio de uma campanha de D&D. Mas isso não é importante. O importante é a apresentação do nosso vilão especial, Dio. Dio é um rapaz do interior do Ceará, um galego que mora numa casinha de taipa, que o pai tá morrendo de cirrose. Antes de morrer, ele fala pro Dio ir pedir ajuda pra um cara, e assim, ele viaja até o centro de São Paulo, capital, para encontrar o tal amigo do pai dele, que é rico. No passado, o pai dele tentou roubar esse cara, o George Joestar, mas ele confundiu que ele estava sendo salvo quando acordou e assim ajudou o Brando, que é o pai do Dio. O pai do Dio também fez a mãe do moleque trabalhar até a morte, o pai dele é um corno. O menino então viaja para casa desse amigo do pai dele, pois ele quer uma vida melhor. Enquanto isso, a gente é apresentado ao Jonathan, que é o protagonista da história. Mas sinceramente, o vídeo não é sobre ele, então vaza daqui. O vídeo é sobre como o Dio aparece no lugar e dá uma porrada no cachorro do moleque, foda-se. E depois disso ele bate no Jonathan também, mano, falando na cara dele que ele é o verdadeiro Shed e não vai aceitar ser feito de segundo colocado por ninguém em volta, passando assim a se mostrar como o filho perfeito, enquanto o Jonathan fica mamando um pintão bem grosso, já que ele não fazia nada direito. Ele começa a manipular as pessoas em volta pra simplesmente foder a vida do Jonathan, e assim receber a herança dos Joestar, mostrando pra todo mundo como o Jonathan é inferior por não ter Hunter Eyes e nem mesmo saber fazer o olhar do anjo caído, oferecendo coisas pros amigos do Jonathan, como técnicas de luta e foguetes pra avisar que a droga chegou no morro, depois de ter espancado o cara, mano, para eles assim largarem o Jojo pelo verdadeiro Shed da Bahia, Dio, inclusive acusando o cara de ser X9. Esse tipo de coisa te faz morrer nas ruas do Brasil. E ele então descobre que o Jonathan ainda não cometeu o tal do desviver, pois ele achou uma amiga e quase namoradinha, então ele precisa estragar isso também. Não tem graça se o cara não quer ir pra Okigahara, não é mesmo? Então ele aborda a menina, a Irina, em algum momento e rouba o beijo dela à força, mas ela se recusa a ceder. Ela é uma mulher independente, com ela inclusive bebendo água suja de uma poça ali do lado, pois ela preferia o gosto da sujeira que o gosto dele. Primeiramente, Shed Move. Irina é muito foda. Segundo, o cara já demonstra não aguentar a rejeição e não sabe se controlar, mano. Ele bate na cara dela, o cara é misógino. O Jonathan não aguenta Irina ignorando ele e parte pra cima do Dio pra resolver as coisas, pois ele não conseguia mais conversar com ela. O Dio até começa ganhando, até que o Jonathan espanca ele de volta, mano, demonstrando toda a habilidade da cabeçada. O Tanjiro aprendeu com ele. Porém, é aqui que as coisas ficam mais sombrias, pois o cara é um maldito sociopata. O Dio, em algum momento, coloca o Danny, o cachorro do Jonathan, numa caixa que é pra ser incinerada, pois era sua vingança contra o moleque. Algum dos empregados, sem saber do cachorro, vai acabar levando a caixa pro incinerador. E acontece aquilo que tu tá pensando mesmo. O cachorro pega fogo até a morte. O cara se vingou de apanhar usando o cachorro do cara, mano. Dio, tu também tá jurado de morte nas ruas do Espírito Santo. E a partir daí, o Dio finge ser amigo do Jonathan pelos próximos 7 anos. Ele percebeu que não dava pra ficar explodindo à toa e acabar com o álibi dele ser um cavaleiro inglês. Graças a isso, tem o time skip. E é aqui onde começa toda a situação do mangá ficar falando que o Jonathan tem 1,95 de altura. Tudo bem, mangá, eu já entendi que ele é um cara muito alto e que eu sou só um homem brasileiro de 1,75. Não precisa ficar esfregando na minha cara. O desgraçado é tão grande que ele consegue puxar 3 caras com ele enquanto ele tá correndo e foda-se. Enquanto isso, o Dio cresce
pra ter um físico de um cara rápido, sendo menor e não tão musculoso aparentemente, enquanto ele finge ser amigo do Jojo, exatamente pra ninguém desconfiar do que ele tá fazendo e que ele é maligno de berço. O cara é bicho ruim mesmo. O Dio tava envenenando o pai do Jonathan aos poucos, enquanto se inseria igual um parasita na vida dos Joestar, chamando o pai do Jonathan de pai também, fingindo ser amigo e irmão do Jonathan, se destacando como estudioso, enquanto ia dando de veneninho em veneninho pro cara. O Jonathan acaba encontrando uma carta do Brando, e é aí que ele desconfia do Dio, pois ele leu a carta do pai do cara, e assim ele descobre que os sintomas do próprio pai são iguais aos do pai do Dio. Dessa forma, ele parte numa jornada pro pior lugar do mundo, Rio de Janeiro. Digo, Londres, para descobrir o que realmente aconteceu. Enquanto o Dio ficava tentando encontrar um jeito de matar o Jonathan, mas ele não pode deixar pistas que ele na verdade é um sociopata maluco, já que o Jonathan disse para ele ficar longe do George e falar por pai não aceitar medicamentos de ninguém que não sejam os médicos escolhidos. O Dio, enquanto isso acontecia, faz umas pesquisas rápidas pelas anotações do Jojo, da máscara, e sobre todo como o mecanismo dela funciona. Ele se vangloria que ele também percebeu o que a máscara faz, viajando também, pois agora ele consegue matar o Jojo com a máscara. E nos becos escuros, ele descobre os verdadeiros poderes da máscara. Quando um mendigo é pego pela máscara e se torna um vampirão da Silva, quase matando o Dio. Só que o sol chega e mata o mendigo, e assim o Dio descobre o verdadeiro poder: participar de Crepúsculo. Quando o Dio volta, o Jojo já fez amizade com o Speedwagon, e ele disse pra não confiar no Dio, pois ele é um cara maligno de verdade. Ele é bicho ruim desde o berço, e o Dio prova isso indo realmente matar o Jonathan, depois que ele finge se entregar. Só que o George, o pai dele, se joga na frente, tomando uma punhalada nas costas. E assim, o Dio coloca a máscara com o sangue do pai do Jonathan, e se torna o verdadeiro vampirão. Essa cena também é muito foda, porque demonstra aquele negócio de você me apunhalou pelas costas, depois que eu te acolhi. E assim, nessa nova forma, ele começa a matar as pessoas em volta depois de retornar como uma criatura maligna da noite, um perverso. Ele agora é um garoto de programa. Nessa nova forma, ele e o Jonathan lutam praticamente até a morte, e ambos morreriam pegando fogo. Porém, eles também conseguem sobreviver, pois senão ia ser pai a história, vamos ter que concordar aqui. O Jojo é salvo pelo Speedwagon, que leva ele pra longe da casa que acabou sendo incinerada, enquanto o Dio é meio que salvo pelo Chinaman. Não tem piadas aqui, apenas Chinaman. Os próximos 3 volumes é o Dio fazendo maldades ao mesmo nível do Pica-Pau Biruta, enquanto o Jonathan aprende como controlar a energia do Ramon. Ele é o pé de pano dessa história. Uma explicação rápida: o Ramon é uma energia que o corpo dos humanos pode produzir ao praticar o Sendo. Controlando a respiração, uma pessoa que foi treinada pode produzir ondas que se assemelham à energia do sol. Tá vendo, Kimetsu no Yaiba? Dava pra explicar a respiração ao invés de meter que as técnicas eram tudo efeito visual, galera. Filho da puta. Foi mal. Me passei. Enquanto o Jonathan aprende essa técnica nova, o Dio tá fazendo coisa de vampiro, seduzindo jovens damas com seu olhar do anjo caído, se escondendo em mansões abandonadas e mausoléus escuros, sacrificando crianças pra Baphomet, ensinando a contar na Vila Sésamo, essas coisas que todo vampiro faz. E quando eles finalmente descobrem mais ou menos onde ele tá, eles vão confrontar o Dio. E eles descobrem que o Dio já fez um pequeno exército de seres vampirescos malignos. É tipo a família dos Cullen se eles tivessem testosterona alta. Primeiro tem o Jack o Estripador, que nessa versão é basicamente um maníaco que ama cortar os outros, e graças à sua grande maldade, foi reconhecido pelo Dio, pois ambos são ruins desde o berço. Como era esperado, o Jack é derrotado, e eles finalmente encontram o cara de verdade, Dio. E quando eles lutam, o Dio já tem um counter pro Ramon, pois o Chinaman tinha atacado o grupo do Jojo anteriormente, e deve ter explicado pro Dio como as coisas funcionam. Afinal, ia ser meio burro não explicar. E sinceramente, se chutar as bolas do Dio, o Chinaman perde 2 dentes. E pra ser sincero, eu gostei desse counter. Ele usa especificamente o que é explicado sobre o Ramon. Ele é uma força da vida e do sol, do calor, o oposto do poder da máscara de pedra. Logo, o poder do dia é relacionado à morte e à lua, ao frio, o que explica ele conseguir congelar os caras quando ele bate neles e ele meio que para o fluxo do Ramon. E depois que eles tomam uma surra, eles são colocados para lutar contra 2 cavaleiros nível Power Rangers, enquanto o Zeppeli tenta se recuperar de ter os braços estourados pelo counter do Ramon. A luta com os 2 cavaleiros já fala que eles são do mal mesmo, pois eles juraram se vingar da humanidade pelo que fizeram com sua jurada rainha. Tem também todo o elenco de The Walking Dead do lado do Dio, com ele usando até crianças pra chamar a atenção do Jojo. E tem essa cena aqui do Zeppeli sobrevivendo depois de ser decepado ao meio, muito foda. Eles então lutam uma última vez, com o Jonathan conseguindo derrotar o Dio, depois de ele demonstrar uma puta habilidade foda pra caralho. Ele chora forte. Ele literalmente dispara ondas de água extremamente pressurizadas que vai igual um tiro. O Jonathan já tinha conseguido ramonzar o corpo do Dio, e pra sobreviver, o vampiro corta a própria cabeça
e se prepara, ele vai conseguir o corpo do Jonathan, pois o Dio sempre foi meio twink em comparação com o físico do Jonathan, que parece a porra de um boi. O Chinaman, o maior fã do Dio, recupera o crânio do mesmo e leva pro navio onde o Jonathan tá viajando com a Irina. Eles iam casar e viver na América, mas o Dio estraga tudo disparando contra o Jonathan para ele não conseguir usar o Ramon. O Dio controla o próprio crânio como um boneco, e assim ele ia conseguir. Ele ia matar o Jonathan e tomar seu corpo, mas o Jonathan acaba se explodindo junto com ele no navio, enquanto a Irina foge com o bebê que eles salvam. Inclusive essa cena do Jonathan abraçando a cabeça do Dio é uma das coisas mais heterossexuais que acontecem no bagulho inteiro. E até no final, quando eles se enfrentam dessa última vez, o Dio admite que ele é maligno, que ele é do mal, que ele é a PM de São Paulo, enquanto admira o Jonathan e seu físico avançado. E no final eu sei que o Dio tá vivo graças ao jogo Jump Ultimate Star de DS, onde lá ele tem um stand, e eu não sou burro bastante pra não ligar os pontos que o Dio sobreviveu de alguma forma. Isso aqui não é um Arif. E por agora, eu tô no volume 2 do Battle Tendency e pretendo continuar lendo o Jojo. Foi uma das melhores surpresas que eu tive nos últimos tempos, principalmente pelo Dio ser a porra do pica-pau, mano. Enquanto o Jonathan é o pé de pano, ele só toma no cu. Eu espero que tenham gostado, e se gostaram, deixem um like, se inscrevam, e é isso aí. Eu vejo vocês na próxima. Um grande abraço, fiquem bem.